O meu nome é Jurandir Francisco Ferreira, sou pastor ali em Vitória do Espírito Santo. Fui o segundo ex-feiticeiro do Brasil, o quinto ex-feiticeiro do mundo. Fui dono de 173 terreiros de feitiçaria no Brasil e fora do Brasil. Fui um homem que fui escravizado pelo diabo, Deus da minha meninice. Eu fui o primeiro fundador de magia negra aqui em São Paulo, no Largo do Japonês. Ali iniciou meu terreiro de magia negra. Depois de passar uma meninice sofredora, uma meninice escravizada, com 13 a 14 anos, eu fui encaminhado aos Caminheiros de Jesus, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Foi ali que eu conheci o primeiro terreiro, o primeiro centro de espiritista, e comecei ali a frequentar. E dali, com um determinado tempo, fui levado ao centro Pai Xangô, ou São Jorge, na 1º de março, na Praça 15, também no Rio de Janeiro. Ali comecei a desenvolver como médium, a lutar, e quando surgiu o Satã, disse que era meu pai de cabeça, que ia fazer minha cabeça, que a minha coroa brilhava muito, e eu precisava desenvolver, que eu seria um cavalo escolhido por ele. Foi tempos horríveis de desenvolvimento naquela matéria, naquele terreiro. Depois que passei a Babalaô de Orixá, eu fui levado para a África para fazer cabeça na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, magia negra. Fui até o Haiti fazer budismo no Haiti, onde a situação tornou-se mais séria. Sou um homem todo cortado, os pulsos cortados, as veias do braço cortadas, tudo para dar sangue ao diabo meia-noite em ponto no cemitério. Por aí vocês veem o sofrimento de que é um escravo de Satanás, o que é um homem dominado pelo diabo, o que é um homem que passa a ser acorrentado, passa a ser escravizado pelo demônio. Eu tinha tudo na minha vida que eu queria ter aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, mas eu não tinha o direito de ser feliz, porque eu era um cavalo. Eu deixara de ser a imagem e semelhança de Deus para passar a ser cavalo de Satanás, para ser quadrúpede, para ser irracional, coisa que um homem jamais poderia pensar em fazer. Era deixar de ser racional para ser irracional. É uma regressão total na vida espiritual. E por esse motivo foi um sofrimento, porque quando nós largamos a mão de Deus, começamos a obedecer a vozes estranhas de Satanás, a voz estranha do inimigo, o nosso sofrimento multiplica, aumenta cada vez mais. Portanto, eu tinha atrás de mim alguém que orava por mim 25 anos. Esse alguém é minha mãe. Hoje conta com 106 anos. Mora comigo em Vitória do Espírito Santo. Ela orou por mim 25 anos para que Deus me livrasse desta escravidão, que Deus me salvasse, me tirasse desta situação. Muitas vezes eu chegava em casa, encontrava minha mãe orando em meu nome, falando em meu nome, eu puxava pelo cabelo, jogava no chão e muitas vezes chutava a sua costela. E ela nunca me deu uma palavra que me dissesse, que me aborrecesse ou que ofendesse o Espírito Santo de Deus que nela habitava. Ela sempre, com seus olhinhos velhos, cansados, cheio de lágrimas, ela me segurava os 2 braços e me falava, murmurava no meu ouvido com lágrimas e choro: eu sei que o meu Redentor vive. E aquilo me desarmava. Quando ela falava, eu sei que o meu Redentor vive, aquilo me desarmava, aquilo era uma espécie, uma água fria que caía na fervura. Era o poder de Deus, que a minha mãe pronunciava a palavra Deus Redentor com muito poder. Ela buscava muito a presença de Deus.
Mas eu, dominado pelo diabo, dominado pelas forças ocultas, pelas forças estranhas, eu jamais olhara para minha mãe com um olhar humano. Era sempre um olhar bestial, um olhar animal. Eu não via minha mãe como o ser humano vê a sua própria mãe. Eu via minha mãe como um animal, como eu era um animal, um irracional, um besta. E sempre desacatava, sempre falava com ela que esse Deus dela não existia, que esse Deus dela era conversa fiada, e que meu Deus existia, que meu Deus era o Satã, era o diabo, que ele existia porque tudo que eu queria eu pedia a ele, e ele me dava tudo aquilo que eu queria possuir. E o Deus dela, ela vivia sempre naquele sofrimento, sempre naquela angústia, e o meu Deus me botava rico, e o dela não. Eu desafiava muito a minha mãe sobre o problema Deus, mas ela tinha sempre uma palavra que me demolia, me destruía os meus ideais, a minha filosofia oculta. Ela sempre me destruía com a palavra: eu sei que o meu Redentor vive. E esta palavra me levou muitas longe, eu pensando nesta palavra. Olha, é coisa da tanta tristeza, hoje nós guardamos em nosso coração, essa tristeza tão grande que fizemos no passado, mas temos a certeza absoluta de que o Senhor Jesus Cristo morreu uma vez na cruz do Calvário e gotejou o seu sangue na cruz do Calvário, justamente para perdoar, para lavar, para salvar o pior homem, o pior feiticeiro, o pior macumbeiro, o pior pecador, o pior viciado. Jesus não faz acepção de pessoa. Ele, com as suas gotas no Calvário, daquele sangue maravilhoso, ele pôde me lavar, pôde me transformar, pôde mudar a minha vida, pôde me dar uma nova meta, um novo pensamento. Ele pôde mudar completamente o meu ser espiritual, transformando a minha vida no que é, transformando a minha vida somente para servir a Ele, para servir a Deus. Somente essa transformação, essa regeneração, essa mudança que Deus fez na minha vida, porque eu era um homem sem esperança de salvação. Eu era condenado pela sociedade, era condenado pela religião. Muitas vezes, igrejas não queriam nem ver falar em meu nome, porque eu era famoso dentro do meio da macumbaria, dentro do feiticismo, dentro do diabolismo. Eu era famoso e todos diziam que eu já estava condenado, que eu já era um demônio, que eu já estava no inferno. Mas nem tudo estava perdido. Esses 2 joelhos que por mim oraram e buscaram a presença de Deus, até que Deus ouviu esta oração e me levou até o Calvário, me levou até debaixo daquelas gotas de sangue de Jesus Cristo, onde ele gotejava o seu sangue para purificar-me de todo o pecado, para destruir toda a maldade, todo o império da maldade, todo o império da malícia, todo o império da ruindade. Ele foi lavado naquele sangue maravilhoso e Jesus, me chama de filho. Hoje sou pastor evangélico. Hoje eu viajo pelo Brasil e o mundo todo. Já viajei 83 países pregando a palavra de Deus. Estou regressando agora para o Uruguai. Do Uruguai estou voltando ao Canadá, à África, à Índia, onde nós vamos ter palestra com muito feiticeiro, muitos pajés, chefe de líderes de feiticismo na Índia, levando ali o conhecimento de Jesus Cristo, levando ali o poder de Jesus Cristo, um poder transformador, um poder regenerador, um poder que pode modificar a vida do ser humano, a vida do ser homem, a vida do ser mulher. Um poder que pode penetrar fundo em nosso coração, que pode tirar todas as obras, todo o plano do adversário, todo o plano do inimigo, que entra em nosso coração para dividir, para destruir o nosso lar, para maltratar a nossa família, para maltratar os nossos filhos, para maltratar a nossa própria mãe, ou até mesmo ferir
o Espírito Santo de Deus, denigrir a imagem de Jesus Cristo, esse Jesus Cristo não olha para o nosso tempo de ignorância. Ele olha agora para o nosso tempo, agora, para o dia que estamos agora. A Bíblia não existe amanhã, como não existe ontem. Ela existe hoje. Ela hoje, através do sangue de Jesus, ela pode nos levar a uma transformação total. Então o diabo sempre prometia de que eu jamais o largaria. Eu teria poder de sair das garras dele, ou que de sair das mãos dele. Jamais eu teria poder de ser liberto daquela escravidão. Jesus, com uma só palavra, perdoado está os seus pecados. Jesus, com uma só palavra, rebentou todas as cadeias que me prendia ao inimigo chamado diabo, que é o acusador das nossas almas. E Jesus me libertou através desta palavra: perdoados estão todos os seus pecados. Jamais me lembrarei dos seus pecados. Então o inimigo caiu por terra e eu conscientizei-me do poder de Deus na minha vida, que o inimigo não tinha força suficiente para destruir uma vida em que Deus fez a imagem e semelhança e colocou nessa vida o assopro divino, que é o assopro da vida, que é o Espírito de Deus em nossa vida, em nossa mente, dividindo a sua própria vida com a nossa vida, transformando a nossa vida de matéria morta, como era Adão, para uma matéria viva. E agora vem o inimigo, que não fez nada para a humanidade, a não ser somente para matar, roubar, destruir a humanidade, somente para arrasar a humanidade, somente para acabar com a humanidade. Esse inimigo hoje vem na figura de demônio, na figura do diabo, na filosofia oculta, trabalhando no coração, ferindo o coração, denegrindo a imagem do homem, botando o homem na sarjeta, botando o homem no lixo humano, botando o homem no vício, no tóxico, na embriaguez, o homem destruindo o seu próprio lar, destruindo a sua própria vida, o templo chamado Espírito, do templo do Espírito Santo de Deus. Esse inimigo que nada fez por nós, esse inimigo está levando hoje a humanidade ao arraso, ao caos, à destruição. Esse ele que ele me levou. Eu não vou dizer para você que eu era macumbeiro pobre, eu era macumbeiro rico. Eu fui muito poderoso aqui dentro de São Paulo. Eu tinha casa aqui em Pinheiro, tinha casa em Guarujá, em Arujá. Guarujá, tinha casa em Santos, apartamento em Santos, onde habitavam as pessoas com a Inglaterra. Aqui na Rua das Palmeiras, tive terreiro na Casa Verde Alta, tive terreiro no Imirim, tive terreiro em Pinheiros, tive terreiro na Penha, tive terreiro quase toda parte de São Paulo. Um homem que tinha tudo. Eu era rico, eu não era feiticeiro pobre, não. Eu não era feiticeiro de beber cachaça em esquina. Não era feiticeiro de beber cachaça barata, não. Eu só bebia bebida importada. Era homem que tinha todo um poder aquisitivo muito bom. Era um feiticeiro que tinha condição. Eu não era dizer que eu era feiticeiro fajuta, pé de chinelo. Era um feiticeiro que tinha condição de sobrevivência. Mas não tinha uma coisa que você tem. Uma coisa que você pode ter. Porque eu tenho hoje. Eu não tinha paz. De que me adiantava ter o tesouro todo, que me adiantava ter o mundo todo, e se minha alma estava pervertida, minha alma estava se perdendo, minha alma estava se acabando, eu estava me definhando, eu estava me acabando do pecado. Cada dia que passava, mais pecado acumulava sobre pecado. O diabo não queria me ver feliz. Muitas vezes eu pensava em fazer voto de não beber mais. Mas o diabo me chamava de bobo, mandava que eu voltasse a beber. Por quê? Porque eu bebendo, eu estava me enfraquecendo. Mentalmente, fisicamente, eu estava me diminuindo o meu potencial, a minha capacidade de pensamento, de domínio próprio. Então, pela bebida, pelo tóxico, eu ia me diminuindo a minha capacidade de viver, né? A minha capacidade de física e mental e uma capacidade de reabilitação. Mas porque ele queria, o diabo queria que eu fosse sempre seu escravo. Ele jamais quer que o homem levanta da sujeira, do lamaçal do pecado,
Ele quer que o homem saia, se conscientize de que está se destruindo a si próprio, de que está destruindo a sua família, de que está destruindo os seus filhos, de que está destruindo o seu corpo, a sua saúde. Então o diabo não quer, ele quer cada vez mais arrastar o homem ao pecado, arrastar o homem à destruição, levar o homem ao inferno, ao fogo eterno, levar o homem para engrossar as suas fileiras do seu exército maléficos lá no inferno. Todos feiticeiros que eu conheço, que eu conheci, não é? Como em Vitória. Em Vitória conheci uma mãe de santo chamada Amália, uma das grandes mães de santo de São Paulo, aqui de São Paulo e da Bahia. Ela teve terreiro aqui em São Paulo, terreiro na Bahia. Uma mãe de santo que só trabalhava para autoridades, né? Pessoas da classe alta, né? E uma mãe de santo formosa, bonita, e ela tinha o seu terreiro ali em Maruípe, em frente ao quartel da Polícia Militar. E lá um dia, ela conversando com um pastor amigo meu, ela sentiu o desejo de que eu fosse na casa dela para conversar comigo. Ela estava cancerosa, ela tinha câncer no intestino, e além do câncer, ela estava também tuberculosa. E ela estava morrendo aos poucos lá na sua cama. E ali começamos a falar de Jesus Cristo para aquela mulher. Começamos a falar do amor de Jesus. E eu disse a ela, Amália, você precisa aceitar Jesus. Ela disse, eu não aceito Jesus porque eu tenho um compromisso com meus guias, com meus orixás. E o quarto dela era um verdadeiro gongá, um verdadeiro altar, né? Estava cheio de imagens ali. Ela disse, eu tenho compromisso com meus orixás. Eu disse para ela, você pode ter compromisso com seus orixás, mas eles não têm compromisso com você, porque se eles gostassem de você, você não estava morrendo, sofrendo dores, né? Só dormindo à custa de morfina, tomando remédio para passar a sua dor, enquanto eles, se eles fossem um amigo, eles poderiam aliviar a sua dor. E essa dor que está aí é retorno deles. Você devia pensar um pouquinho e aceitar Jesus, Amália. Ela disse, eu não aceito esse Jesus, eu tenho compromisso. Eu tenho certeza que se eu aceitar Jesus, o diabo, ele vai virar contra mim. Contra você já está, minha filha. Você já está na cama, você está morrendo, você está acabando. E ela disse, pastor, ora por mim. Eu digo, não, eu não posso orar por você. Eu só oro para você se você mudar a sua vida. Se você quiser, eu orar para você, para Jesus te curar, Jesus aliviar a sua... Jesus gosta muito de cuidar daquilo que é dele. E se você passar a ser dele, você vai usufruir as bênçãos que ele tem para dar. Você não vai ser aquela classe, não vai entrar na classificação de cachorrinho, de comer as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Você agora não pode mais ser cachorrinho. Classificada como cachorrinho. E sim, toma parte da mesa como filho, não é? Porque o próprio Jesus disse, não é lícito que eu tiro o pão da boca dos filhos, atire a boca dos cachorrinhos, como ele disse aquela mulher, né, de Cananéia, que veio gritando atrás dele. Ele então disse essas palavras, você agora tem que largar esse seu ritual para você receber a Jesus Cristo, receber a bênção de Jesus Cristo. Porque Jesus pode te curar, ele pode resolver o seu problema, mas ele não pode se misturar, né? Então, se você quiser, nós vamos orar para você, mas primeiro você tem que fazer uma decisão a Jesus Cristo e limpar essas coisas. Então ela disse para mim que chamou a filha dela e falou com a filha dela para ver se a filha dela aceitava isso. Olha, mamãe, se for para o seu bem-estar, eu aceito que o pastor ore pela senhora. Eu disse, só se quebrar todas essas imagens, quebrar toda essa santaiada, todos esses problemas, todos esses demônios aqui. E ela nos deu a licença que passássemos a mão num porrete e começamos a quebrar todo aquele santo. E depois de quebrado tudo, então, eu disse, agora eu vou orar por você. Aí, orei por ela, Deus curou-a, ela vomitou o câncer, naquele exato momento, ela saiu da cama, se libertou e aceitou Jesus Cristo como Salvador. Isso Jesus faz, porque todos nós que éramos feiticeiros, o diabo ele vai dando enquanto tem para dar, enquanto nós temos força para fazer para ele.
depois que nós vamos fraquejando, vamos caindo na malha, no sofrimento, no esquecimento, então ele vai nos abandonando, porque nós já somos seu escravo, já estamos com a nossa cadeia preparada lá no inferno, não é? Conforme eu vou contar para você agora, a minha ida que eu tive no inferno, coisas horríveis que eu vi lá no inferno. Quer dizer, quantos macumbeiros eu vi no inferno. Os pais de santo hoje vão sofrendo as consequências do pecado, as enfermidades. O diabo não quer saber, ele te abandona no fim, ele te larga. Jesus é seu companheiro eterno, até o fim Jesus está contigo, até a morada celestial. Jesus será a nossa luz eternamente, ele jamais se apagará do nosso meio. Não é? Agora, o diabo não, ele vem destruir e encadear no inferno. Eu vou contar para vocês como a minha ida no inferno. Olha, eu fui um homem que fui arrebatado no inferno, fiquei no inferno 48 horas. Né? Eu estava em meu apartamento, quando de repente soou uma campainha. Entrou na minha sala, era um anjo diabólico. Entrou na minha sala e disse: olha, vim lhe trazer o recado para você. Eu digo: qual é o recado? Ele disse: é de Satã. Eu digo: o que ele quer? Ele disse: ele quer te ver, quer que você vai no inferno. Se você tiver coragem, ao inferno. Você tem coragem? Tem. Então nós fomos ao inferno. Eu segurei, ele mandou que eu segurasse na mão dele. Eu segurei, foi como recebesse uma descarga de elétrica de muitas voltagens. E mergulhamos no espaço, no abismo, e fomos até o inferno. Quando dei conta de mim, já estávamos chegando num lugar rochoso, frio, tenebroso, horrível, ruim, né? E ele disse: aqui é o inferno. E eu olhei para a direita, olhei para a esquerda. A direita tinha pessoas encadeadas, quer dizer, espíritos encadeados, né? À esquerda, à direita, pessoas encadeadas, e gritavam por misericórdia: Senhor, salva-me, tira daqui, livra-me daqui, me mate de uma vez. E eu dizia: aquele demônio que estava do meu lado, por que não destrói logo esses espíritos, não destrói logo essas pessoas? Ele dizia: não pode, eles têm que aguardar até o dia do juízo. Quando vier o grande homem que montar o seu trono aqui na terra, então todos eles serão atirados ao fogo depois do julgamento. Você quer ver? Então eles gritavam aqueles gritos horríveis. Eu vi pastores ali, eu vi evangelista, eu vi crente, eu vi macumbeiro, eu vi tanto tipo de pessoas ali encadeado. Por quê? Pessoas que não andam de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. Jesus disse: vós sois meus amigos, fizeram a vontade do meu Pai que está no céu. Então nós não estamos fazendo a vontade de Deus, estamos fazendo a vontade do diabo. E quem faz a vontade do diabo vai para ali é encadeado até o dia do juízo. Por isso é que Apocalipse 21, Apocalipse 21, versos 11, ele diz que o inferno entregará os seus mortos, o mar entregará os seus mortos, a morte entregará os seus mortos. Eu vi vindo do inferno mortos grandes e pequenos para ser entregue perante o juízo, para ser julgado. Eles vão ser julgados de acordo com as suas obras cristãs. Não é obra de dar pedacinho de pão a ninguém, calça rasgada a ninguém. Não é obra disso, não. Não é obra de vamos fazer boas obras para sermos salvos, não. Não, o cristão faz boas obras porque ele é salvo, não para a salvação. Porque boa obra não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo. Boa obra, ele é complemento da salvação, não base de salvação. É isso que nós precisamos entender. Então, muitas pessoas fazem boa obra e estão lá no inferno, porque não tem Jesus Cristo. Então o cristão faz as boas obras porque já são salvos. É cumprimento da salvação, é sequência da salvação, e não base para a salvação. É isso, é claro, é isso que nós precisamos entender. Lá estavam os espíritos gritando, e pessoas que eu conhecia, outrora crentes, pessoas que eu conhecia que diziam ser crente, estavam lá. Eu disse: mate de uma vez. Não pode, só depois do dia do juízo. Quer dizer, vão ser julgados pelas suas obras cristãs. Homens mentirosos, divisor de igreja, homem que vive trazendo tumulto nas igrejas, homem que vive pregando divisão, pregando mentira, em adultério, falsos profetas, trazendo briga, compra, não paga, caloteiro, dando calote. Essas pessoas que vão para lá, vão ser julgados. Então no fim eles vão prestar conta disso aí, o que fizeram. Hoje nós estamos vivendo uma vida difícil. Por quê? Porque os homens hoje só estão pensando em si próprio.
Só estão pensando em seu bem-estar. Na sua conta bancária, no seu bem-estar da sua família, na mordomia. Não estão pensando na obra de Deus. Então de lá nós somos levados para mais para frente, lá numa sala grande, uma mesa grande e redonda lá, né? E lá tinha várias cadeiras. E tinha uma cadeira vazia que era a minha cadeira. E mandaram que eu sentasse ali. E eu sentei, de repente, não é? Todos sentaram ali. E veio lá Lucifer, sentou na cabeceira da mesa. Né? Ele sentou ali e começou a comentar o que ele haveria de fazer agora nos últimos tempos. O que ele tinha de fazer agora nos últimos tempos. O que ele disse? Vou levar as vaidades da igreja. Vou levar na igreja homens mentirosos. Vou levar na igreja divisão de igreja. Vamos levar na igreja perturbação, vaidade, mentira, ambição, né? Sede de poder. Nós vamos levar tudo isso na igreja e nós vamos esfriar a igreja com isso aí. Nós vamos trabalhar na igreja. Isso quem disse foi Lucifer, trabalhar nas igrejas com isso aí. Vamos dividir a igreja de Jesus Cristo, porque o reino dividido não subsistirá. Então, levantava demônio, eu inclusive escrevi um folheto sobre isso, uma reunião no inferno, né? Assim que eu me converti, eu escrevi um folheto no inferno, uma reunião no inferno, que fala sobre justamente essas coisas que estão acontecendo hoje, distribuído para as igrejas quase todas do Brasil, né? Essas coisas que estão acontecendo hoje, aqui principalmente no Brasil. Lá, uns dizem que, eu estou tendo bastante êxito com os programas nobres da televisão. Quer dizer, na hora de culto, os irmãos deixam de ir para o culto para ver televisão, né? Ficar na frente da televisão, as igrejas estão esfriando. Pessoas vão para frente somente para se exibir, né? Eles não vão ali para cantar, para pregar uma palavra viva, uma palavra cheia da unção do Espírito de Deus. Eles vão ali para angariar fundos para a sobrevivência. Então a palavra, lá o diabo disse que estava tirando o proveito disso aí. O diabo disse que estava ganhando vitória com isso aí. Olha, meus queridos amados irmãos e amigos obreiros que estão me ouvindo, pastores de igreja, se quiserem me telefona, meu telefone é 225-5507. Me telefona e me pede que eu dou prova disso, eu dou. Eu dou porque eu estive lá e tivemos reuniões com isso aí. Então o que nós precisamos hoje, nós estamos vivendo agora os últimos instantes, a volta de Jesus Cristo está aí. E o diabo está fazendo um levante agora. Ele está preparando o exército dele para entrar nas igrejas, para esfriar as igrejas. Ali nós tomamos vários conselhos nesse sentido, como parar a obra da igreja. O diabo disse que entraria nas igrejas, né? E tentaria levar na igreja a barbúdia, a divisão, as brigas, como eu já disse antes. Quer dizer, isso tudo para poder atrasar, ver se atrasa a volta de Jesus Cristo. Porque ele sabe que a hora dele está chegando, a hora dele ser lançado no fogo, ele e os seus seguidores. O que nós precisamos agora, meus queridos obreiros, amigos e irmãos, é dar as mãos, é juntar as nossas forças, esmagar o poderio de Satanás, esmagar a vontade, a sede de poder, esmagar essa força negativa que está trazendo no meio dos cristãos, no meio do evangelho de Jesus Cristo. Hoje a coisa está ficando tão ruim para se pregar o evangelho, que o mundo está vivendo hoje o encauso do evangelho. Hoje está sendo escândalo em cima de escândalo. O diabo está levando vitória. Quantos escândalos têm surgido por aí? Televisão, rádio, Jornal Nacional. Todo dia está lançando escândalo de pastores. Escândalo de homens que se dizem pastores. Escândalo de homem que está fazendo o seu próprio pé de meia com o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo não foi feito para enriquecer ninguém. O evangelho de Jesus Cristo não foi feito para aumentar finanças de ninguém. O evangelho de Jesus Cristo foi feito para ser pregado, a salvação, e ele providenciará para nós o nosso sustento, providenciar para nós o nosso bem-estar, mas providenciado por Deus. Diz a palavra de Deus assim, digno é o obreiro do seu salário. Que o obreiro viva dignamente com o seu salário, mas não explorar a caridade pública, ou o que está acontecendo aí com tantos escândalos. Escândalo porque isso tudo foi tratado no inferno. Isso tudo o diabo tratou no inferno. No fim, o diabo me chamou e disse, olha, volta à terra, volta e abre mais terreiro, e vamos confundir
o povo, nós precisamos mandar bastante gente aqui para o inferno. Quer dizer, ele disse lá que ia entrar nas igrejas para ver se destruía circo de oração, mas graças a Deus que o circo de oração muitas vezes tem sido fraquinho em algumas igrejas. Mas tem sempre uma, duas, três irmãs que não para de ajoelhar, que não para de orar, que não para de clamar ao Senhor. Então a arma para destruir o diabo é oração. Oração é a alavanca que remove as pedras do demônio para que caia as bênçãos de Deus em nossas vidas. Quer dizer, o inferno está aceso, está trabalhando e as igrejas estão brigando. Não é hora disso. É hora, meus irmãozinhos queridos, é dar as mãos. É hora de você que está me ouvindo, cristão, dar as mãos. Pastor, dar as mãos. Obreiro, dar as mãos. Vamos rasgar as bandeiras de divisões, muro de divisão, denominacionais. Vamos rasgar, botar Jesus no lugar dele. Jesus quer sorrir. Jesus até agora, nós temos feito para Jesus, é somente Jesus chorar, entristecer com as nossas ações. E o diabo o inferno está em festa. Está em festa por quê? Por causa das nossas brigas, nossas divisões. Olha, meu irmão, eu tive lá 48 horas participando dessas reuniões, participando dessas conversas, participando da história do inferno. De lá saímos, ele foi me mostrar outros lugares, me levou lá embaixo, mais adiante abriu-se umas porteiras e fomos lá no centro da terra. Lá estava saindo uma fogueira muito alta, uma fogueira alta e de 4 degraus, 4 estágios, e ali estavam pessoas amarradas, do primeiro até o último em cima. Pessoas, espíritos ali em sofrimento. Quando agitava o fogo vinha, queimava ali as costas e gritava gritos horríveis, grito de dor, e dizia, por que não me mate? Me jogue logo. Eu disse ao demônio que estava do meu lado, por que não atira logo essa pessoa no fogo? Atira logo esse espírito no fogo, acaba logo com ele, destrói logo com ele. Ele disse, não pode. Não pode porque só no dia do juízo. Quando vier o juízo e que o grande homem montar o seu trono na terra, então vai julgar e vai ser, então depois do julgamento, será julgado todos aqui neste lago de fogo. Se nós estamos condenados a ser atirados aqui nesse lago de fogo, quer dizer, diz o diabo, nós, ele, eu e todos os seus seguidores, porque a Bíblia nos garante que o fogo, o inferno foi preparado para o demônio e seus anjos, para Lucifer e seus anjos que rebelaram contra Deus. Então o fogo está preparado para isso, para ser lançado todos aqueles que seguem a Satanás. Então eles estão esperando o julgamento, estão esperando a hora do desfecho que Deus vem julgar. Mas eu quero dizer bem claro a você, minha irmãzinha, meu irmãozinho que está me ouvindo nesta hora, que a igreja de Jesus, quando vier esse julgamento, a igreja de Jesus já não está mais na terra. Ela já foi embora no arrebatamento, subiu com Jesus Cristo. Ela já está reinando com Jesus Cristo. Ela já está lá, ela não tem esse julgamento, ela não corre esse perigo. Mas aquele que estiver preparado para ser realmente a noiva de Jesus Cristo. Pensar no crescimento do reino de Deus e não no nosso reino. O nosso reino, disse Jesus, não é aqui nessa terra. O nosso reino é fora dessa terra. O nosso reino não é aqui. Então nós precisamos trabalhar para o crescimento aonde nós vamos viver eternamente. Não aqui. Porque a nossa vida aqui é passageira, meu irmão. A nossa vida aqui, meu amigo, é passageira. É por isso que eu estou te dando esse testemunho. Para que você veja o que eu fui e o que eu sou. Para você ver aonde eu passei, eu tenho nas minhas bases autoridade para dar esse testemunho, porque são testemunhos autênticos, testemunho vivido, testemunho que eu vivi. Eu não jamais daria esse testemunho se não fosse autêntico, porque eu não ando pedindo esmola a ninguém, não ando pedindo dinheiro a ninguém. Eu ando pregando a palavra por esse Brasil todo afora, e 83 países já viajei, que eu já fiz referência antes, mas pregando o reino de Deus, não o meu reino. Não meu reino. Eu não tenho salário de igreja, não tenho ajuda de ninguém. A minha ajuda somente, eu só creio em Deus. E Ele tem me suprido as minhas faltas até hoje, até agora, até aqui, e daqui para lá vai suprir ainda mais. Então eu tenho certeza que se nós unirmos a nossa força, se nós unir as nossas mãos, obreiro, igreja, irmãozinhos, humilde, por mais humilde que seja, ou mais intelecto que seja, estender, abraçar, apertar os elos da nossa amizade, a nossa confraternização.
nós vamos derrubar os muros do diabo. Nós vamos derrubar os muros do inferno. Nós vamos crescer, não somente espiritualmente, mas crescer também no reino de Deus, que nós precisamos desse crescimento. O diabo está aí trabalhando, o diabo está aí rugindo como leão, diz a palavra de Deus, buscando a quem possa tragar. Mas nós estamos protegidos debaixo da mão de Deus. Nós estamos imunizados desses ataques diabólicos, porque nós estamos debaixo da mão de Deus. Como Deus agiu em minha vida, como Deus pode agir na sua vida. Quando eu era feiticeiro, eu fazia muitas obras para dividir lar, para levar contenda, para separar maridos de esposa, para botar filhos no tóxico, no banditismo. Eu fazia muito isso quando eu era feiticeiro. Uma certa vez, eu estava aqui em São Paulo, ali na Praça Santa Isabel, e tomando um chopp, quando passou uma moça, e eu mexi com a moça, e ela disse para mim: "Seu nojento, você não se enxerga, não?" Eu fui atrás dela e segurei ela pelo ombro e puxei atrás, e disse para ela: "Quem é o mais nojento?" Eu disse para ela: "Você, dentro de 3 dias, você vai saber quem é o mais nojento, eu ou você." Dentro de 3 dias eu estava no bar, bebendo, e ela estava na praça, sentada, toda coberta de chaga, toda podre. Ela inalava o pior mau cheiro ali naquela praça. Eu cheguei perto dela com um copo de bebida de chopp e disse: "Quem é o mais nojento, eu ou você?" Ela disse: "Senhor, me ajuda. Tem misericórdia de mim, pelo amor de Deus. Não fala nesse nome perto de mim." Deixei aquela moça completamente podre. Uma certa vez, eu passava para a Penha, eu ia atender um terreiro na Penha. Aquela moça estava sentada numa sarjeta toda coberta de chagas, inalando maior podridão. Eu disse ao motorista: "Volta." Ele voltou atrás e eu cheguei perto daquela moça. Todo mundo que passava por ela tapava as narinas e dava a volta, não passava perto dela. Eles alugavam apartamento, era filha de família boa, apartamentos e hospitais. Ninguém aceitava aquela moça porque ela dava muito mau cheiro. Eu passei ali na Penha, ela estava no Moca, na estação do Brás, sentada. E quando passei, eu voltei de carro e disse: "Quem é o mais nojento, eu ou você?" Ela disse: "Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda." Eu disse: "Eu vou te ajudar." E quando chamei os Exus e entreguei ela na mão de Exu e mandei que os Exu cuidasse dela. E ela rodou como currupi, pulou o muro, caiu lá na linha férrea do trem. E o trem que vinha subindo no sentido da linha passou em cima do pescoço daquela moça. Eu fui lá, enchi a mão de sangue naquele momento e bebi aquele sangue. Saí dando gargalhada e eu estava vingado. Eu estava vingado. Aquela moça estava morta. Ela nunca mais chamaria ninguém de nojento. Eu saía dando gargalhada, saía sorrindo. Eu era um feiticeiro malvado. Eu era um feiticeiro ruim. Eu era um feiticeiro que fazia só maldade. Quantas maldades eu fiz. Quantos lares eu destruí. Quantas famílias, quantos órfãos de pai viu. Quantas famílias foram destruídas porque eu fazia trabalho de feitiçaria para isso. Mas se Jesus entrar na sua vida, nada disso vai acontecer. Nada disso vai ter mais força, mais ter poder na sua vida. Tudo isso acabou. Nada disso, porque Jesus é a luz do mundo. E se a luz chegar, as trevas têm que se apagar. Ninguém pode com o poder da luz. Ninguém pode com o poder da força de Deus. Muitas vezes, nós não sabemos dar valor àquilo que nós temos comum em nossa vida. Muitas vezes, nós servimos a Deus e não temos assim confiança em Deus. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Precisamos exercício para que a nossa fé torne-se autêntica, a nossa fé torne-se real e palpável. Porque muitas vezes nós não fazemos uso da nossa fé. Nós só ficamos colocando no lugar errado. Porque
eu sou fraco, a minha fé é fraca, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Apóstolo Paulo disse, tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque se aquele que nos fortalece está em nós, nós temos o direito de sermos o que podemos fazer exercitando a nossa fé, ou que Ele possa fazer por nós, ou que pode fazer, ou nós podemos fazer por Ele. Porque se nós não exercitarmos a nossa fé, de maneira nenhuma nós vamos saber se a nossa fé é fraca ou forte. O que nós precisamos hoje é entender que se Deus está em nós, se nós somos filhos de Deus, se aquele que está em nós nos fortalece, nós não somos crentes fracos. Nós não somos crente medíocre, não somos crente mentirosos, não somos crente medrosos, nós não somos crente que fica só à mercê dos outros. Nós temos condição de fazer aquilo que tem a nossa fé exige que façamos. Olha, aquele que nos fortalece é Deus. Nós somos um vaso de Deus e esse vaso pode tudo naquele que é a nossa fortaleza. Hoje, o crente, ele precisa entender de que não existe fraqueza, existe uma influência diabólica na vida cristã que coloca dúvida, coloca medo, coloca vacilação na fé, coisa que nós poderíamos alicerçar a nossa fé no Senhor. E se estamos alicerçados no Senhor, nós somos como um monte de Sião que não nos abala. São coisas que o diabo tem trabalhado nas vidas cristãs, na vida das igrejas, colocando sombra de dúvida. O crente diz, eu não posso fazer isso, eu não faço aquilo, ele fica atrás de um, ora por mim, ora por mim, ora por mim, e ele mesmo não ora. Olha, o diabo trabalha nesse campo, de você ficar atrás da oração e esquecer de orar. O que você tem que fazer é orar. Orar para que você, orando, você vence ao diabo. Jesus disse, orai, vigiai, para que não caia em tentação. Perseverai em oração, buscai em oração, clamai sem cessar. Não é mandar ninguém clamar, não é mandar ninguém orar por você. É você que tem que orar. Você tem o mesmo direito que eu tenho de orar. Você tem o mesmo direito que o irmão tem de orar. Você tem que buscar o Senhor. Você tem que falar, ter intimidade com o Senhor. Entrar na intimidade com Deus. Deixa Deus falar com você. Você muitas vezes não ora, fica com medo ou coisa semelhante, ou preguiça, e manda alguém orar por você. Você nunca vai saber se você é um crente forte. Não existe crente fraco. Existe crente preguiçoso. Esse sim. Não existe o crente fraco. Existe crente preguiçoso. O crente que não busca, o crente que não quer intimidade com Deus, que não quer conversar com Deus, quer que os outros resolvam o problema dele. Isso são obras diabólicas. O diabo trabalha nessa área para te enfraquecer. Tanto ora por você que daqui a um dia você está fraco, você não quer, perde o contato com Deus, né? E você não quer falar com Deus. Eu vou te contar um testemunho de uma mulher que deu no Rio de Janeiro. Eu pregava numa igreja e o pastor abriu oportunidade para essa mulher dar um testemunho. Ela queria dar um testemunho autêntico, palpável. Nós fomos ver esse testemunho, é uma realidade. E essa mulher dava o testemunho. A filhinha dela estava internada no Hospital de Jesus, morrendo. A filhinha dela estava morrendo, simplesmente morta. Quando o médico mandou chamá-la, aí disse à mãe, leva a sua filha para casa, porque ela está morta, ela não tem mais jeito, ela não tem mais condição. Leva ela para morrer em casa. Ela era uma menininha muito bonita e o médico não queria que ela fosse ao médico legal para servir de cobaia, para ser aberta para estudar. Então o médico, com pena daquela mãe, daquela criança, mandou levar a criança para casa. A criança semi-morta. A mãe não tinha condição, o médico então enrolou ela nos panos do hospital, naqueles panos de hospital, e mandou que a mãe levasse para casa. A mãe foi chorando com ela para casa, nos braços. Foi com ela para casa. A mãe morava num tosco barraco de uma favela ali do Rio de Janeiro, da periferia do Rio, e levou-a para casa. Quando chegou em casa, colocou a filha na cama e disse para a filha, minha filha, você fica aí, mamãe vai lavar umas peças de roupa ela lavava para rapaz solteiro, lavar umas peças de roupa para entregar, enxugar a ferro,
para comprar alguma coisa para fazer um mingauzinho para você morrer de barriga cheia, você não morrer com fome. E ela foi para o tanque de roupa lavar umas peças de roupa de um rapaz que era seu vizinho. E ali ela começou a lavar, esfregar a roupa, e as suas lágrimas corriam e misturavam junto com a espuma de sabão. E ela lavando e pensando naquela filha que estava moribunda em cima da cama. Estava morrendo, estava morta. E ela sem condição de fazer para aquela criança um mingauzinho para a criança se alimentar. Ela então começou a falar consigo mesma. Será que ser pobre é defeito? Será que ser pobre é contagiante? Será que ser pobre é algo que pega? Porque ninguém vem visitar na minha casa. Agora eu precisava de que alguém viesse, pelo menos me dar uma palavra de conforto. Eu não queria que viesse orar para que minha filha ficasse boa, mas que me desse uma palavra de conforto. Que viesse da minha casa orar comigo. Eles passam perto da minha casa, os irmãos vão visitar outros irmãos, irmãos que têm condição, que têm mais condição melhor do que a minha. Vão visitar e a minha casa não vem visitar. Oh, meu Deus, mande alguém me visitar. Alguém, um jovem, nunca vieram visitar na minha casa. O pastor passa na porta da minha casa e não vem visitar a minha casa. Será que é porque eu sou pobre? Será que é porque eu não tenho condição de recebê-los? Será porque eles vão visitar tanta gente aí e não vêm na minha casa? Eu também sou cristã, também sou filha de Deus, comprada pelo sangue de Jesus. E começou naquela murmuração, a esfregar aquela roupa, correndo, com as espumas de sabão, misturava suas lágrimas de ver a sua filha morta em cima de uma cama, e ninguém para lhe dar uma palavra de conforto, ela sozinha. E ninguém ia visitar. E quando ela estava naquele auge, daquele sofrimento, de repente, uma voz ecoou acima da sua cabeça. Era uma voz que dizia assim: eu sou o seu pastor e nada te faltará. Eu sou o seu pastor e nada te faltará. Aquela mulher olhou para o céu, olhou para os lados, não viu nada e disse: alguém ainda brinca com a minha desgraça, com o meu sofrimento. Alguém ainda brinca comigo ainda. Alguém que está escondido por aí brincando com o meu sofrimento. Oh, meu Deus! Como é triste ser pobre, como é triste, Senhor, ser pobre. Eu queria fazer um mingauzinho para minha filha, para ela não morrer de barriga vazia, mas alguém ainda brinca comigo aí com o meu sofrimento. E novamente ela baixava no tanque para lavar a sua roupa e aquela voz tornava a falar: eu sou o seu pastor e nada te faltará. E aquela mulher olhava, não via ninguém e tornava a maldizer-se da sorte, dizendo: oh, ainda brincam com o meu sofrimento, com a minha tristeza, a minha filha está morrendo e alguém escondido brinca comigo. E novamente aquela voz dizia: aí eu sou o seu pastor e nada te faltará. Ela olhou para cima e pôde ver uma nuvem sobre sua cabeça. E daquela nuvem saía esta voz: eu sou o seu pastor e nada te faltará. E daquela nuvem, quando falou com ela, disse: é o meu Deus é o meu pastor, e se ele é o meu pastor, nada vai me faltar. E correu para dentro de casa: eu sei, se ele é meu pastor, vai ter maisena para fazer o mingau da minha filha. E ela correu para dentro de casa: a lata é o meu pastor, a lata tem açúcar para me fazer um pouquinho de mingau para minha filha. Quando chegou na lata de açúcar, estava esburrando de tanto açúcar. Ela disse: ó Senhor, se tu é o meu pastor, Senhor, Pai, não vai faltar o leite. Eu tenho certeza que eu tenho leite. E ela correu para o fogão. Não tinha gás, não tinha nada. Quando ela chegou no fogão, o fogão estava aceso e o leite estava fervendo na panela. Ela pegou o leite e disse: agora só me resta fazer o mingau. Pegou a maisena, o açúcar e pegou aquele leite que estava fervendo naquele fogo naquela hora. E ela fez aquele mingau maravilhoso e olhou para o céu e disse: Senhor, se tu é o meu pastor, a minha filha vai comer esse mingau. A minha filha vai comer esse mingau e ir de encontro a ti. E ela pegou aquele pratinho de mingau, saiu correndo para onde estava sua filhinha, naquela cama. Quando ela chegou na beira da cama para entregar o mingau à criança, a criança estava sentada na cama e disse: mãe, eu tenho fome. A mãe pegou, deu aquele mingau: coma, minha filha, esse mingau. E ela comeu o mingau, acabou de comer e disse:
Mãe, eu vou brincar um pouco. E saiu correndo para fora para brincar. E a mãe agradeceu. Realmente, se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nem minha filha me faltou. Deus restituiu a vida daquela criança. Restituiu a vida daquela criancinha que estava moribunda, que estava morrendo. Deus providenciou a maisena. Deus providenciou o açúcar. Deus providenciou o gás. Deus providenciou o fogo. Deus providenciou o leite. Ela fez o mingau. E Deus providenciou também a saúde da criança. Muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos contando somente com a experiência de alguém, somente com a oração de alguém. Mas se nós olharmos para o Salmo 23, nós vamos ver que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Se Ele realmente é o seu pastor, nada te faltará. Entregue os seus caminhos ao Senhor e confia nele, que o resto Ele vai fazer. Não se turbe o vosso coração, disse Jesus em João 14. Creia em Deus, creia também em mim. Então nós temos que ter uma crença viva, uma autêntica, uma crença de fé, uma crença que agita, uma crença, uma fé que contagia, uma fé que força, uma fé que remove as montanhas das incredulidades do nosso coração. Como aquela mulher de Cananeia que saiu correndo atrás de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus continuava a sua caminhada. E ela tornava a gritar: Jesus, tem misericórdia, Jesus. A minha filha está horrivelmente endemoniada. E o discípulo disse: Senhor, atenda-o, despede. E o Senhor parou e disse: o que tu queres, mulher? Ela disse: Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus disse para ela: é lícito eu tirar o pão da boca dos meus filhos e atirar os cachorrinhos? Ela disse: Senhor, ela se humilhou. Senhor, os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Então ela se humilhou a Deus, ela tinha fé em Deus, a sua fé redobrou em Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse: vai, mulher, vai, a sua filha está liberta, a sua fé te salvou. Nem Israel viu tamanha fé. Vai, mulher, a sua fé te salvou. E aquela mulher foi embora para casa, a sua filha estava liberta. Mas ela é que correu ao lado de Jesus. É ela que foi atrás de Jesus. Ela não mandou ninguém ir atrás de Jesus. Ela foi atrás de Jesus Cristo. Ela foi encontrar com Jesus. Ela não foi atrás de ninguém para orar para ela. Ela não foi atrás de ninguém para resolver o problema dela. Ela é que foi atrás de Jesus. Ela é que chegou perto de Jesus. Ela é que ouviu a voz de Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue também estava lá há 12 anos, desenganada. Também foi a Jesus. Ninguém deu jeito, médico nenhum deu jeito. Ela foi, tocou em Jesus, foi curada. Aquele cego de Jericó também, que estava à margem da estrada de Jericó, também, ele estava ali desenganado, cego, sem ver a luz do dia. E quando viu o estropel de Jesus com aquela multidão, alguém disse para ele: Bartimeu, é Jesus. Ele disse: opa, chegou a minha oportunidade, chegou o momento de eu ir até Jesus. E ele foi a Jesus e falou com Jesus. Jesus disse: o que tu queres que eu faça? Ele disse: eu quero enxergar. Jesus disse: pois eu também quero, abra a tua vista e veja. E quando ele abriu os olhos, ele viu o rosto de Jesus Cristo. Aquele leproso que já estava no leprosário, também já estava condenado. Aquele leproso já estava lá no leprosário, usava o seu guiso de lepra para anunciar da sua lepra, que a tua doença era contagiosa. E quando ele vivia com aquele guiso, com o rosto deformado pela lepra, e quando ele viu Jesus descendo do monte, ele correu em direção a Jesus, prostrou aos pés de Jesus e adorou Jesus. E Jesus perguntou: filho, o que tu quer que eu faça? E o leproso disse para ele: Senhor Jesus, que eu seja limpo. E Jesus disse: tu quer ser limpo? Ele disse: eu quero. E Jesus disse: eu também quero ser limpo. Ninguém pediu ninguém para orar, para ir pedir a Jesus por ele, não. Ele foi pessoalmente pedir a Jesus. Não existe outro Deus, não existe outro caminho. Muitas vezes nós corremos atrás da religião, atrás da filosofia, mas é tudo vão, tudo leva ao inferno. A religião leva ao inferno, a filosofia leva ao inferno.
só que nos leva, nos conduz a Deus, é Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Ele disse, o próprio Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso eu quero que você guarde bem dentro do seu coração. Não importa o seu pecado, não importa a sua religião, não importa o que você faz, o que você fez. Não. Não importa nada disso. Importa que Jesus te ama, importa que Deus tem um plano na sua vida, um plano de salvação. Não importa que você seja macumbeiro, não importa. Não importa que você seja feiticeiro, também não importa. Não importa que você seja assassino, também não importa. Importa que você aceite Jesus como seu Salvador. Importa que Ele transforme a sua vida. Importa que Ele enxugue as tuas lágrimas. Quantas vezes você tem chorado? Quantas vezes o seu filho tem chorado pedindo um pedaço de pão? Quantas vezes a sua esposa tem chorado a sua ausência? Quantas vezes você tem ido ao cemitério? Quantas vezes você tem gasto o seu pouquinho com cachaça, com despacho, para colocar em encruzilhada? Coisa que não te traz nenhum lucro, tem te dado apenas prejuízo. Que lucro você está tendo? Gastando o pão dos seus filhos, tirando o pão da boca dos seus filhos, para levar para despacho, para demônios comer. O demônio não quer comer nada. O demônio quer ver você cada vez mais pobre. O diabo não come nada daquilo. Aquilo é comido pelos cães, é comido pelos animais. Aquilo o diabo não quer saber daquilo. Ele quer que você gasta aquilo que vai te fazer bem, aquilo que vai ajudar os seus filhos, que vai matar a fome dos seus filhos. O diabo quer isso, o diabo quer destruir cada vez mais você. Mas você está cônscio de que o diabo não come nada daquilo. O diabo quer te ver na miséria. E na miséria, porque ele é o pai da miséria. Ele é o pai da imundície. Ele é o pai da desgraça. Ele é o pai dos acidentes. Ele é o pai das tragédias do lar. Ele quer te ver você também envolvido nessa tragédia de pobretão, nessa tragédia de miserável, nessa tragédia de bebedor de cachaça, nessa tragédia de destruir o seu próprio lar e destruir a sua própria vida. Você que está me ouvindo agora, eu bebi 150 garrafas de cachaça, trabalhava com um demônio que me enfiava 12 punhais. Eu era um homem que não tinha felicidade, eu era um homem que não tinha paz, eu era um homem que não tinha lar, eu tinha casa. O que me adiantava uma casa vazia? Que me adiantava eu ter casas bonitas, que me adiantava eu ter casas formosas e não ter lar. Eu precisava de um lar. E um lar só é constituído com a bênção de Deus. O lar não pode ser constituído sem a bênção de Deus. Muitas vezes nós temos casa, nós temos dinheiro, mas o que adianta o dinheiro? Se nós não temos felicidade, essa felicidade só quem pode dar é a bênção de Deus, não é? Muitas vezes nós temos fama, mas o que é fama? Fama não é nada. A fama, só ela é fama quando nós temos fama de bom cristão, de bom servo de Deus, de bom filho de Deus. Esta é a fama, é que nós devemos ter, não é? Como o apóstolo Paulo disse, eu, não é, considero tudo lixo, tudo moinha, tudo perdido. Hoje eu quero estar com Jesus Cristo. Nada me faz afastar do amor de Deus. Amém? É que Jesus tem que fazer com você na sua vida. Eu tenho certeza que você está prestando atenção, tenho certeza que Deus está tocando no seu coração, tenho certeza que Deus vai fazer uma obra magnífica na sua vida. Quantas crianças, não é? O caso que eu pregava lá numa cidadezinha de Minas Gerais, uma criança, eu estava no hospital para assistir, para ajudar num parto encravado, né? E de repente passa uma moça dos 19 a 20 anos, puxando o cabelo toda desesperada. E Deus diz para mim, o anjo, vai ali, conforta aquele coração. Eu vou lá e digo àquela senhora, o que foi, minha filha? Ela disse, como confortar o meu coração? Pois se eu acabei de perder a minha filhinha, agora de 1 ano, parece, não me falha a memória, 1 ano e 9 meses. Eu acabei de perder a minha filha. E onde está sua filha? Está ali no necrotério. Fomos ao necrotério, estava ela deitada em cima de uma pedra fria, né? Lá com as mãozinhas amarradas, toda roxa, já estava morta, já estava no fim. A mulher estava desesperada. O médico chamado doutor Edmar estava fazendo um atestado de óbito daquela criança. E quando eu cheguei, eu olhei para aquela criança e disse, meu Deus,
Como é que tu quer que eu console um coração desse estado, aflito desse jeito? E Deus disse, clamas a mim, anunciar-te-ei coisas novas e firmes que tu não sabes. E eu clamei, joelhei e falei com Deus naquela hora. Coloquei minhas mãos sobre a criança e comecei a orar a Deus. Eu senti como aquela criança foi aquecendo o seu corpo. Eu senti quando o espírito de vida estava voltando àquela criança. E de repente, aquela criança começou a chorar. Nós tiramos a amarradilha da mão daquela criança e entregamos aquela criança àquela mãe que saiu feliz com aquela criança no colo, saiu gritando com aquela criança no colo, de felicidade, a criança ressuscitara. Tinha morrido com pneumonia dupla, estourou os 2 pulmãozinhos da criança e Jesus restaurou aquela vida através das minhas mãos, através daquele homem que era tão mau, daquele homem que só fazia o mal, daquele homem que era usado pelo demônio, daquele homem que era escravo pelo inimigo, aquele homem que era dono de 173 terrenos de feitiçaria, aquele homem que montou magia negra no Brasil, aquele homem que materializou espíritos aqui no Brasil. Agora aquele homem estava fazendo uma obra de Deus, estava ressuscitando com a mão, pelo poder de Deus, pelo calor do Espírito de Deus. Pensa um pouco nisso. Pensa um pouco. Em Copacabana, uma menina foi atropelada na frente do meu carro e quando ela caiu, quebrou a espinha dorsal. Estava morrendo também. Nós paramos o carro e corremos ali para ver aquela criança, aquela meninazinha, nos 13 anos ou 14. Chegamos, a criança estava caída com a espinha quebrada. Os médicos chegaram, a criança estava com a espinha quebrada. E nós começamos ali a falar com Deus, a pedir misericórdia a Deus. E Deus mandou que nós tocássemos a nossa mão sobre aquela espinha daquela criança. Eu toquei a mão na espinha daquela criança, imediatamente a criança levantou e saiu correndo, gritando de felicidade e alegria. Você está vendo como Deus é maravilhoso? Você está vendo como Deus pode te usar como me usou? Você está vendo como Deus pode resolver o seu problema? Você está vendo? Agora há poucos dias, lá em Maceió, onde eu tive agora nessa campanha que eu fiz agora, uma mulher condenada à morte pelo câncer, condenada à morte no hospital, estava morrendo lá no hospital. Eu fui visitá-la, amando, a pedido de pastor, eu fui fazer uma visita no hospital. Aquela mulher estava morrendo, ela estava com seu câncer já ultrapassado, estava vivendo os seus últimos instantes. E eu preguei para ela o amor de Jesus. Ela aceitou Jesus. E Jesus mandou que eu orasse por ela. E eu orei por ela. Ela vomitou o câncer na hora. Foi curada na mesma hora. Saiu comigo do hospital. Fomos embora. Fui levá-la em casa. Você vê como esse Deus é maravilhoso? Você vê como esse Deus cura câncer? Você vê como esse Deus resolve o problema? Você vê como esse Deus faz as obras maravilhosas? Você vê esse Deus como dá a condição de você trabalhar na seara dele. Você está vendo como Deus não é como o diabo. Não é como o inimigo. Por isso é que eu quero que você tenha fé. Eu quero que a sua fé seja fé forte, fé firme. Pode, você tem força, porque tudo você pode naquele que te fortalece. Eu era um homem que não podia casar, porque o diabo nunca deixava eu casar. Eu era um homem que ele me dava todo tipo de mulher, mas não me deixava casar. Ele achava que meu tempo deveria ser só para ele. Eu nunca podia constituir um lar, nunca podia ter uma família, nunca podia ter um lar abençoado por Deus, porque o lar que reina a paz é o lar abençoado por Deus. Eu nunca podia ter isso. Depois que eu aceitei Jesus Cristo, que transformou minha vida, que eu cortei as relações com o diabo, em que fui liberto das suas tramas, fui liberto das suas amarradilhas, eu pude encontrar alguém que me fez feliz, que foi a minha esposa, que também serva de Deus. E hoje eu tenho minhas filhas, 3 filhas, que são os amores, que são a vida da minha vida. E graças a Deus, hoje eu tenho um lar, onde eu sou chamado como tratado como ser humano, tratado como servo de Deus. Hoje eu amo minha família e ela me ama. Eu fui um homem que lutei, um homem que vivi escravizado, o 2º feiticeiro do Brasil, o 5º bruxo do mundo. Disputei o festival de bruxaria na Venezuela, conquistei o 5º lugar para o Brasil e conquistei ali na Venezuela trazendo o troféu de 5º bruxo para o Brasil.
Olha, como foi que nós conseguimos aquela condição de colocarmos em quinto lugar de bruxo ali em Venezuela, naquele festival de bruxo? Conseguimos simplesmente, uns fizeram chover fogo, a Índia fez chover fogo do teto do auditório, e eu não tinha mais o que fazer, eu fiz parar o circuito de televisão de Venezuela. Todo o circuito de televisão parou durante 10 minutos. Pararam, e pessoas que não queriam me ouvir tirava a tomada, desligava o plug da tomada e eu estava na televisão. Mudava de canal e eu estava na televisão. Teve pessoas que quebrou a televisão, jogou no chão, e eu estava nos cacos da televisão no chão, falando sobre os poderes diabólicos. Pessoas dessa natureza, poderes diabo que era no meu corpo. O diabo me dava todo o poder. Essas bolas de ouro que eu coloquei na África, Angola e Moçambique, era para ter identificação com o diabo. Sabe-se que o ouro e a prata, o ouro significa poder e riqueza. Eu era rico, eu era poderoso, eu tinha fama, eu tinha tudo o que queria, mas não tinha Jesus Cristo, não tinha fé, não tinha paz. Hoje eu exercito a minha fé. Hoje eu exercito a minha fé porque eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus te abençoe, Jesus te guarde, Jesus entra no seu lar, Jesus dá força a você, Jesus vai te abençoar. Procure hoje mesmo uma igreja evangélica e faça aceitar Jesus como seu Salvador. Salvo em Cristo Jesus. E um dia apareceu a solução. A solução foi Jesus Cristo. A solução, quando Jesus surgiu na minha vida, com o seu sangue remedor, o seu sangue purificador, com as suas virtudes libertadoras, em que eu toquei na sua orla do seu vestido, como foi tocado por aquela mulher que sofria daquele tumor sanguíneo, de que quando ela viu a multidão e começou a passar no meio de todos aqueles, se abaixando, se arrastando, com aquela enfermidade que já tinha 12 anos, incurável, o médico não tinha dado jeito, seu dinheiro já tinha todo gasto, ela já não tinha mais condição para cuidar da sua saúde, e ela viu aquela multidão parada, e ela se lembrou que aquele homem era Jesus Cristo, era a solução para o seu problema. E ela foi caminhando no meio da multidão e se cotovelando e tocou na orla do vestido de Jesus Cristo. E dali dos vestidos de Jesus Cristo saiu virtude. Virtude que na mesma hora o seu tumor, a sua hemorragia sanguínea foi estancada. Virtude que naquela hora libertou aquela mulher. Virtude que naquela hora curou, salvou, deu vida, deu esperança àquela mulher. Este mesmo sangue, ele deu para mim também essa liberdade. Ele curou-me, curou daquele tumor que me vivia comigo desde a idade de 14 anos, 13 a 14 anos. Aquele tumor que magoava a minha alma, aquele tumor que sufocava tudo aquilo de bom que Deus tinha me dado. Eu morava aqui em São Paulo e conhecia uma família no Rio de Janeiro muito pobre que eu amava muito. E toda vez que eu ia ao Rio, eu comprava coisas aqui em São Paulo, eu botava na mala do meu carro e levava para aquela família, para aqueles meninos, visitar a família e levava muitos presentes. E um dia eu saí de São Paulo, comprei uns presentes e fui levar para eles lá. E quando cheguei à casa dele, aquele menino disse para mim: "Oh, foi bom você chegar aqui em casa hoje." Eu disse a ele: "Por que foi bom eu chegar na sua casa?" Ele disse para mim: "Porque hoje está pregando na nossa igreja a Otília Pontes, uma ex-feiticeira do Rio Grande do Sul, uma das grandes feiticeiras do Rio Grande do Sul, está pregando na nossa igreja. E você está convidado para ir lá ouvir ela pregar." Eu disse: "Eu não entro em igreja de crente.
Eu não gosto de igreja de crente. E ela disse que é feiticeira, se ela fosse feiticeira, ela não estava na igreja de crente. Mas aquele menino era daqueles meninos teimoso, era um menino mais aproximadamente uns 12 anos ou 13, sei lá. Ele era um menino teimoso. Ele disse para mim, não, você vai à igreja hoje. Eu disse, não, eu não vou à igreja. Eu vim trazer para você alguns presentes e vou embora. Para mim, é lá para casa de mamãe. Aí ele disse, não, mas você vai à igreja. Ele perturbou-me tanto que eu decidi ir à igreja. Eu disse, então eu vou à igreja. Eu disse para ele, mas eu não vou no meu carro, não. Você arranja um carro para a gente ir. Ele saiu com o pessoal da parenta dele, arrumou um Fusca 59 ainda alemão. Eu saí de uma Mercedes para passar para dentro de um Fusca, era muita coisa, era muito sacrifício para mim. Eu saí de uma Mercedes 220, que era o meu carro, passar para dentro de um Fusca para dirigir um carro 59, era muito pesado. Mas foi o carro que ele arrumou. Com a sua teimosia, eu disse a ele, então nós vamos à igreja. E saímos para o horário para ir para a igreja, tomamos banho, ele se aprontou e eu também, e pegamos aquele Fusca e fomos em direção à igreja. Quando chegamos na esquina de Hernani Cardoso com o Padre Manso, aquele Fusca desgovernou da minha mão, perdeu a direção e bateu numa árvore. Eu disse para ele, agora vamos voltar à nossa casa, não dá mais para ir à igreja. Ele disse para mim, não, nós saímos, vamos à igreja. Disse, não, vamos voltar. Ele disse, larga o carro e vamos à igreja. Vamos pegar um táxi. Ele fez sinal, nós pegamos um táxi. E fomos, quando chegamos em cima da ponte de Cascadura, o carro desgovernou e entrou, bateu outra vez. E eu disse, agora já é a segunda batida, não dá mais para chegar lá. Agora nós vamos voltar, vamos para casa. Ele disse, não, nós vamos à igreja. Nós saímos para a igreja, nós vamos à igreja. Eu disse, não, nós vamos voltar. Ele disse, não, nós vamos à igreja. E ele fez sinal para outro táxi que passava em cima da ponte da ponte de Cascadura, e nós pegamos outro táxi e fomos embora. Quando chegamos em frente à Assembleia de Deus de Madureira, do Macalão, ali houve outra batida. O táxi que nós estávamos, veio um ônibus e bateu nele. E voou um caco de vidro do para-brisa e cortou o supercílio do menino, quer dizer, a sobrancelha, e o sangue começou a correr naquele instante. Eu disse para ele, tirei o lenço do bolso e dei a ele e disse, olha, vamos voltar, não dá mais para a gente ir à igreja. Já houve a terceira batida, você já está sangrando. Ele disse para mim, não, nós vamos à igreja. Nós saímos para a igreja, nós vamos à igreja. Eu disse, não, nós vamos voltar. Ele disse, não, nós vamos à igreja. Aquela teimosia, resultado, passou outro táxi, nós pegamos outro táxi e tocamos embora. Quando chegamos na altura de Oswaldo Cruz, outra batida, o carro desgovernou, entrou em cima de uma árvore. Outra batida, fomos para a quarta batida. E quando batemos ali, eu disse, agora não dá mais para gente ir. Agora nós podemos voltar, porque já é a quarta batida. Ele disse, não, nós vamos à igreja. Nós vamos apanhar outro táxi e vamos à igreja. Eu digo, agora não dá mais para a gente ir à igreja. Agora nós vamos voltar. Ele disse, não, nós vamos à igreja. Nós vamos à igreja. E resultado, apanhamos outro táxi e fomos embora. Na quarta batida. Chegamos em Marechal Hermes, ali no Rio de Janeiro, no cemitério. O carro de governador bateu no muro do cemitério e nós fomos lá para dentro do cemitério, o carro, ele e tudo. Eu disse a ele, agora não dá mais. Agora nós estamos todos sujos de terra de cemitério, nós estamos tudo arrasado, agora não dá mais para a gente ir lá na igreja. Agora nós vamos ficar por aqui, vamos voltar, pegar um táxi, voltar para casa, vou te levar ao médico para você ver se o supercílio seu que está cortado. Vamos voltar. E ele disse para mim, não, nós vamos à igreja. Nós saímos para a igreja, nós vamos à igreja, mas já 5 batidas, quinta batida que nós demos, você ainda quer ir à igreja. Não tem mais condição, agora nós estamos todos sujos de terra de cemitério, o que nós vamos fazer na igreja? Ele disse para mim, Jesus não quer saber da sua roupa, Jesus quer saber de você. Nós vamos à igreja. Não importa o que vai acontecer, não importa o que aconteça o que acontecer, eu já estou salvo e você precisa se salvar. Eu já estou com Jesus. O diabo não quer que você vá à igreja
porque eles sabem que você na igreja você pode ser salvo, você pode encontrar com Jesus Cristo e ele pode ser derrotado. Oh, e eu não, eu já estou salvo, mas por isso é que nós vamos à igreja. Não importa o que aconteça comigo, aconteça o que acontecer, nós vamos à igreja. E passou outro táxi, nós pegamos outro táxi ali em Marechal, em Ricardo de Albuquerque. E quando chegamos na esquina, na entrada de Olinda, saímos para a sexta batida. Aí deu-se uma sexta batida em Olinda. O carro desgovernou e bateu outra vez. Eu disse, olha, a sexta batida não dá mais. Aí o diabo tinha dito para mim lá no cemitério que era fatal a próxima batida. Eu disse para ele, essa batida agora será fatal. Ele disse, não, não será fatal. Pode ser o que acontecer. Eu estou salvo. Jesus precisa te salvar. Você precisa ir à igreja. Vamos à igreja. E eu disse, não, nós vamos voltar. E eu quis ficar bravo para voltar. Ele disse, não, nós vamos à igreja. E pegamos outro táxi e fomos embora. Eu disse para ele, olha, já é a sexta batida. Já não dá mais. Agora aqui em Olinda, a sexta batida não dá mais. Vamos voltar. Ele disse, não, nós vamos à igreja. Aí pegamos outro táxi e fomos embora. Quando chegamos em Mesquita, na entrada de Mesquita, no subúrbio da Central do Brasil do Rio, quando chegamos na entrada de Mesquita, tinha um caminhão parado, um Ford, um Chevrolet, um Réu, não me lembro. O táxi não tinha outro lugar para entrar, entrou debaixo da traseira daquele carro. Amassou-se todo. Quando entrou debaixo da traseira daquele carro, o carro do lado que estava o menino amassou todo. Do nosso lado não houve nada. E aquele menino emudeceu. Eu disse ao motorista, agora ele morreu. Agora resta nos tirar daí. Ele disse, o menino lá do meio da ferragem disse, ainda não morri não, me tira daqui. E nós, com os curiosos, juntamos-nos e tiramos ele dali. Tiramos, ele segurou na minha correia. Eu disse, agora vamos pegar um táxi, vamos voltar. Eu vou te levar ao médico para você se cuidar e nós vamos voltar. Ele disse, não, nós vamos à igreja. Nós saímos para ir à igreja, nós vamos à igreja. E ficamos debaixo de um poste de luz, ali, discutindo o problema. Vamos ou não vamos? Ele, meio zonzo, quando de repente encostou um carro preto, ali onde nós estávamos. Eu não me lembro se foi uma limousine, não, uma Lincoln ou um Packard. Eu não tenho assim grande certeza. E quando encostou ali, saiu um homem e perguntou, o que vocês estão, o que está vendo aí? E aquele homem de manga de camisa e de gravata. E eu disse, esse menino aí quer me levar na igreja e eu não estou querendo ir. Ele já está todo machucado, já tivemos 7 acidentes e eu não estou querendo ir. E aquele homem olhou para mim no clarão da luz, abaixou assim, olhou no clarão da luz do poste e disse, você não é o Jurandir? Eu disse, sou. Você não é o painho famoso, macumbeiro aqui do Rio? Eu digo, sou. Ele disse, então nós vamos à igreja. Entra no meu carro. Aquele homem era um pastor. Aí ele entra no meu carro que eu quero ver os demônios bater no meu carro. Eu disse, dentro de mim para os demônios. Eu disse, ele não sabe com quem está se metendo. Ele não sabe com quem ele está se metendo. Ele está falando e de repente o diabo vai acabar com esse carro também. Mas o diabo não teve força naquele carro, porque aquele carro estava na mão de um servo de Deus. Venha buscar a sua bênção. Prega nessa igreja Otília Pontes. E aquele menino saiu do carro me empurrando, a igreja estava muito cheia. E nós entramos, de igreja dentro, ele me empurrando, pedindo licença. E dá licença, a igreja muito cheia. E me colocou lá na frente, aonde estava sentado o coral. Ele pediu uma corista que levantasse e me colocou sentado ali, do lado aonde estava aquela corista, e botou ela em pé. E eu fiquei ali na frente, sentado. E na frente pregava a ex-feiticeira Otília Pontes, esposa do general Luiz Pontes, comandante do 3º Exército. E ele também estava sentado lá no culto. E ela pregava naquela mensagem que diz Apocalipse 22, no versos 15, de fora ficam os cães, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, os fornicadores, os assassinos, os cães, esses não entram no reino do céu. Ela falava justamente sobre este assunto. E eu fiquei sentado ali pensando como é que eu ia fugir dali. Eu não podia ficar naquela igreja.
Eu não podia ficar ouvindo aquilo ali e pensando como é que eu ia sair dali. Então pensei, o diabo botou na minha cabeça, eu usava uma 45, uma arma 45 na cintura, e o diabo botou na minha cabeça, você dá tiro aí dentro que corre todo mundo. Correndo todo mundo, você sai no meio. E eu pensei em realmente pegar a arma e dar tiro ali dentro. Mas quando somente pensei em dar tiro ali dentro, ela, lá no púlpito, a mulher que pregava, disse, você é brabo lá fora, lá no inferno, mas aqui quem manda é o Espírito de Deus. Eu disse, uai, essa mulher não sabe o que eu estou pensando, como é que ela está falando lá. Essa mulher estava sendo revelada. Eu disse, aí fiquei calado, sentado, apreciando a pregação. Depois o diabo botou na minha cabeça e disse que se a gente fumar dentro da igreja, os crentes botam a gente para fora. E eu disse, eu vou acender um cigarro. E eles vão botar para fora e eu vou embora. Mas só pensei em acender o cigarro. Aquela mulher lá de cima do púlpito disse, aqui dentro não é lugar disso. Lugar disso é lá fora. Mas você não vai lá fora. Você não vai sair. Você está preso. Em nome de Jesus Cristo. Você não vai sair. Você vai ficar aí. Está preso em nome de Jesus Cristo. Eu disse, ué, como é que agora essa mulher sabe que eu estou querendo fumar? E ela começou com autoridade a pregar, de fora ficam os cães, os feiticeiros, os idólatras, os macumbeiros, aqueles que praticam a mentira, os fornicadores, né? E os homicidas e os adúlteros. Mas ela pregava com aquela autoridade espiritual, aquela coisa maravilhosa. Ela tinha poder. Ela pregava aquilo com toda a graça, e aquilo penetrava no meu ouvido, ia lá no fundo do meu coração, falava fundo de mim, e ela continuava a pregar com autoridade. De fora ficam os cães, e de fora ficam os feiticeiros. E eu pensava naquelas palavras, que aquilo penetrava fundo de mim, e eu era um cão. Ela falava em cão, de fora ficam os cães, eu era um cão. Eu era um cão porque vivia comendo carniça, comendo coisas, despacho de encruzilhada. Eu não ia entrar no céu, eu era um cão. De fora fica os mentirosos, eu era um mentiroso. Eu era um mentiroso porque dizia que o centro fazia bem e fazia mal. E eu era um mentiroso porque uma fonte de água não pode dar dois tipos de água. Não existe espírito de luz e nem espírito anjo de luz. Existe o único espírito de luz autêntico, que é realmente espírito de luz, é Jesus Cristo. Esse espírito chamado de luz que eles chamam é o espírito de luz que você precisa acender vela para ele, que você precisa botar vela para ele. Apagou a vela, ele continua no escuro. Ele não tem luz nem para ele, você que tem que dar luz para ele. Como é que ele pode ser de luz? Luz é Jesus, que diz, eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim não anda em trevas, ou não tropeça em pedra. Eu sou a luz do mundo. O salmista disse que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então nós não precisamos acender vela para Jesus e nem acender vela para Deus, porque eles são a luz permanente. Agora esse santo que precisa acender vela para ele, você tem mais luz do que ele, porque você está dando luz a ele. Você tem muito mais luz do que ele. E a vela apaga, ele continua no escuro. Então você tem mais luz do que ele. Agora Jesus não. Jesus é o gerador da luz da vida. Ele fornece luz, ele é a fonte de luz inesgotável. Ele é a palavra dele é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E quem anda em Jesus não anda em trevas. Eu comecei a meditar naquelas palavras, comecei a pensar. Ela pregava com grande poder, ela pregava com poder muito grande, ela pregava com autoridade do Espírito muito grande. Ali, naquele momento, eu não sabia mais o que fazer, e o diabo dizendo no meu ouvido,
Não dê ouvido a elas, não. Não dê ouvido ao que ela diz. Eu estava num labirinto sem saída. Eu estava num beco sem saída. Eu não tinha lugar para esconder ou para correr. Eu não sabia o que fazer. Estava num conflito dentro de mim. Estava numa guerra dentro de mim. Eu não sabia o que eu ia fazer. O que eu podia fazer? Todo mundo estava olhando para aquela mulher fixa e bebendo aquilo. E quando eu pude contemplar um homem sentado na frente, de chinelinho de dedo, balançando as suas perninhas, um homem de epiderme escura, ele estava balançando as pernas ali, olhando, ouvindo aquela mensagem, e o diabo mandou que eu olhasse para aquele homem e disse: aí, crente é para isso aí, eu não tenho nem um sapato para calçar. Você vai ser crente, você vai ser isso aí, você está deixando se levar pela palavra dessa mulher, você não deixa se levar, crente é isso aí. E eu comecei a olhar para aquele homem, comecei a seguir os seus pés de chinelo, fui seguindo a sua roupa rota, limpinha, mas velha, e fui seguindo com meus olhos até chegar ao semblante daquele homem. Quando cheguei ao semblante, o rosto daquele homem brilhava o brilho de Jesus Cristo. Aquele homem parecia que estava bebendo aquelas palavras como mel, estava bebendo aquilo com uma sede de ouvir dentro do seu coração, dentro dos seus olhos, dentro dos seus lábios. Podia-se ver e ver a alegria, a paz que aquele homem estava sentindo. E o diabo, querendo me tirar dali, de repente me deu um arrepio. Era o do Satã que estava querendo me tirar dali, ele ia me encarnar para sair dali. Quando eu senti que ele me deu barra-vento, que ia encarnar em mim, aquela mulher lá de cima do púlpito repreendeu em nome de Jesus Cristo. Ela sentiu e repreendeu e disse: você também está amarrado em nome de Jesus Cristo. E aquele diabo também estava amarrado. Eu disse, de repente eu disse para ele, eu digo: Satã, me tira daqui. E ele disse: como eu vou tirar você daí, se eu também estou amarrado aqui no pé do banco? Não dá para me sair. E eu também estava amarrado, meus pés também estavam amarrados no pé do banco, eu não podia sair. E ele estava amarrado como um cão doido, como um cachorro também, com seu pescoço numa corda, amarrado também no pé de banco. Eu disse: como? Sai, fuja você daí. Eu digo: como vou fugir daqui? Como vou fugir? Eu estou amarrado. Ele disse: eu também estou amarrado. Ele disse: faça os sinais característicos e chame mais 2 fortes Exus do inferno, e eles vão tirar você daí. E eu fiz os sinais característicos, levei a mão nas bolas de identificação e fiz os sinais característicos, disse as palavras que tinha de fazer, de dizer. De repente, eu fiquei esperando, e na porta eu vi que entrou dois homens fortes, de bermuda sem camisa, aqueles peitos caídos. E eles foram entrando de porta dentro, eu fui chamado a atenção para olhar. E eles vinham entrando, eram os 2 Exu forte que eu tinha chamado, vinha para me libertar. E eles, quando vieram na terceira fila de banco, dali do púlpito, Deus me chamou a atenção que eu olhasse para cima, para o teto da igreja. E eu olhei para o teto da igreja, vinha descendo 2 anjos com a espada desembainhada, e chegaram perto daqueles demônios, pararam e disse: vocês também estão presos. E eles caíram por terra, e os anjos botaram a espada no pé, no pescoço deles, a espada no pescoço deles. E disseram: vocês também não saem daqui. E eles ficaram presos ali, e eu fiquei ali naquele instante, estagnado, perplexo, sem saber o que fazer. Eu disse: agora sim, eu estou preso, os meus protetores também estão presos. Agora eu estou à mercê da sorte. Todo mundo preso, todos nós famosos, poderosos, estamos presos por ordem de uma mulher. Uma mulher mandou prender todos nós. E agora o que vamos fazer? Prendeu em nome de Jesus Cristo. Estava todos nós presos ali naquela hora. Não tinha outra saída. E eu fiquei ali ouvindo a mensagem daquela mulher. E ela pregava com mais força. Ela pregava com mais poder. Aquela mulher era usada pelo Espírito Santo de Deus. Era uma mulher cheia de unção de Deus. E ela pregava com mais poder, com mais autoridade. Ela pregava com mais graça. Pregava que de fora ficam os cães. Ela fazia questão de frisar bem. De fora ficam os cães. De fora ficam os feiticeiros. De fora ficam os idólatras, de fora ficam os fornicadores, os assassinos. Esses não entram no reino do céu, esses não vão entrar, mas todo aquele que lavar a sua vestidura no sangue de Jesus Cristo, esse tem direito à entrada
pela porta, esse vai entrar a Jesus Cristo, não importa qual é o seu pecado, importa que você olhe agora para Jesus um minuto só, importa que você olhe para Jesus agora e lave as suas roupas no sangue de Jesus, e lave as suas roupas no sangue do Cordeiro, importa que você agora olhe para Jesus, que você agora se arrepende de todos os seus pecados e entra debaixo do cotejar do sangue de Jesus Cristo, e você então não ficará de fora. Você pode ser feiticeiro, você pode ser o que for, você pode ser bebedor, você pode ser o pecador que for, mas olha agora um minuto para Jesus Cristo, olha para um pouquinho só para Jesus Cristo e lave, deixa que Ele lave as suas roupas no sangue dele, e você então terá entrada no céu pela porta, e aquilo ia penetrando bem fundo de mim, e ela pregava com aquele poder exaltante, ela pregava com aquele poder maravilhoso, ela pregava com aquela voz possante, e aquilo penetrava fundo dentro da alma, fundo dentro do âmago nosso, aquilo vinha penetrando, e eu olhava para o chão e via aquele meu protetor amarrado, via outro protetor caído, amarrado, preso, e eu também amarrado, eu, um homem poderoso, um homem conhecido no meio umbandista, no meio feticista, no meio diabólico, como famoso, homem de alta fama, e ali agora preso como um cachorro, preso como um animal, por ordem de uma mulher. Aceita Jesus. E ela começou a fazer o apelo. Aceita Jesus como Salvador. Aceita Jesus como Salvador da sua alma. Aceita Jesus como libertador seu. Aceita Jesus como transformador seu. Aceita Jesus como regenerador seu. Aceita Jesus. Entra com Jesus no seu lar. Modifica a sua vida. Faça um compromisso com Jesus. E eu comecei a pensar, eu aceitar Jesus. Aí se eu aceitar Jesus, eu serei crente. Aí o diabo que estava amarrado do meu lado disse, você vai ser crente? Você vai ser um plebeu? Você vai largar de ser rico, famoso para ser crente? Andar com esse livro preto debaixo do braço, pregando o evangelho, pregando a palavra? Isso é bobeira, não é para você. Você é um homem de fama. Você vai ser mais famoso ainda. Eu disse, comecei a meditar, a pensar, de que estava me adiantando a fama? De que estava me adiantando a riqueza? De que estava me adiantando tudo aquilo? Eu não tinha condição. Eu estava num labirinto, eu estava num beco sem saída. Eu estava arrasado, simplesmente sem paz. Meu espírito estava em conflito. Eu estava em luta comigo mesmo. E aquela mulher falava do amor de Deus, falava das bondades de Deus, falava das virtudes de Jesus Cristo. E aquilo começou a penetrar fundo dentro de mim. E começou a me dar, irmãos e amigos, o desejo de ver a Deus. Começou a me dar o desejo de entrar no céu. Começou a me dar o desejo de eu conhecê-lo a Jesus. Começou a me dar o desejo de eu ver Jesus. Começou a me dar o desejo de ser também um filho regenerado de Jesus Cristo. Começou a me dar aquela graça. Começou a me entrar no coração aquela vontade de ser, de aceitar Jesus como meu Salvador. E ela começou a fazer o apelo. Quem quer aceitar Jesus nessa noite? Quem quer aceitar Jesus? E quando eu pensava em levantar a mão, o diabo amarrado dizia para mim, não levanta a mão não, é bobagem, isso é bobagem, não levanta a mão não. Ela vai acabar de fazer apelo gorinha mesmo. E ela continuava no apelo, ela não parava, ela continuava. E ele tornava a falar, não levanta a mão. E aquela vontade de levantar a mão para Jesus, aquela vontade de segurar na mão de Jesus, aquela vontade de sentir Jesus, aquela vontade de sentir liberto pelo poder do sangue de Jesus, aquela vontade de sentir a mão de Jesus tocando nos meus problemas, aquela vontade de ser perdoado por Jesus Cristo, aquela vontade de levar as minhas vestiduras toda ao sangue do Cordeiro, lavar toda aquela vestidura e deixar que ela se tornasse branca como a neve, deixasse que ela se tornasse pura como a alva anã, deixasse que ela tornasse limpa, que Jesus me limpasse de tudo aquilo. Aquele desejo começou a penetrar dentro do meu coração. Eu comecei a pensar, eu vou aceitar Jesus, eu vou aceitar Jesus, eu vou aceitar Jesus, eu vou ser crente. E o diabo dizia, você não vai ser crente não, deixa de bobagem, não levanta a mão não, não levanta a mão não, isso é bobagem dela, você não vai ser crente.
ela começava a falar daquela coisa maravilhosa do céu, falar do amor de Jesus Cristo, falar das dádivas que Jesus tem para dar para nós, falar daquele amor maravilhoso, daquelas bênçãos gostosas. Eu comecei a sentir mais e mais aquele fogo no meu coração, aquele desejo, aquela graça, aquele desejo de olhar para Jesus, olhar para a cruz, olhar para o Cordeiro e deixar que Ele transformasse a minha vida, deixar que Ele modificasse o meu ser, deixar que Ele transformasse toda a minha vida e entrasse no meu coração e limpasse toda aquela marzela, todas aquelas coisas maléficas, tudo aquilo que podia denegrir a minha imagem de Deus, tudo aquilo que estava apagando, ofuscando o brilho de Deus no meu coração. Eu estava pensando que Jesus podia fazer aquilo, e Ele ia fazer. Ele estava pronto a me perdoar. As suas mãos estavam estendidas para mim. As suas mãos estavam estendidas para me levantar daquele momento terrível que eu estava em transe da agonia, da indecisão. Eu estava sofrendo, estava sentindo dor da indecisão. E ela tornava a falar: quem quer aceitar Jesus hoje? Quem quer aceitar Jesus nessa noite? Eu, com muito custo, levantei minhas duas mãos para Jesus Cristo. Levantei minhas duas mãos para Jesus Cristo e fui caminhando até o púlpito. E ela desceu do púlpito e me deu um abraço. E quando eu levantei as mãos, que fiquei de pé, que fui para o púlpito, o coral da igreja, como se fosse um toque de mágica, o coral levantou e começou a cantar aquele hino: eu avisto uma terra feliz, aonde irei para sempre morar. E eu comecei a pensar naquela terra feliz, aonde irei para sempre morar. Mas eles cantavam com uma voz harmoniosa, eles cantavam com uma voz melodiosa, eles cantavam com uma voz maravilhosa. Os anjos cantavam com eles. E quando eu fui despertado para olhar para o céu, para agradecer a Deus por aquela libertação maravilhosa que Deus estava me dando, aquele livramento naquele momento, eu vi os anjos voando nos tetos daquela igreja e cantando junto com o coral: eu avisto uma terra feliz, aonde irei para sempre morar. Eu vi os anjos cantando ali, com aquela alegria, aquele gozo maravilhoso. Naquela noite, só quem aceitou Jesus foi eu. Foi a única alma que se salvou naquela noite, aparentemente. Foi festa no céu naquela noite. Festa no céu porque tinha sido convertido o maior feiticeiro do Brasil. O quinto feiticeiro do mundo tinha acabado de aceitar a Jesus como Salvador. E quando de repente entra aquele garoto todo cheio de curativo do hospital, veio entrando e pedindo licença e veio até a frente onde eu estava. Quando ele chegou onde eu estava, ele disse: o que aconteceu? Eu disse para ele: eu aceitei Jesus como meu Salvador. E ele disse, deu 2 passos atrás e disse: você não é mais meu amigo. Nós agora não somos mais amigos. Você agora é meu irmão. E abraçou comigo e chorou. Eu nunca tinha chorado assim de alegria ou de mesmo sentimento. E naquele dia eu chorei de alegria. Eu chorei porque estava liberto. Eu chorei por aquele menino que foi um missionário, que me levou com todo o sacrifício, sofrendo tantos problemas, tantos acidentes, tanta luta, mas ele me levou à presença de Deus. Quando eu cheguei na minha casa, lá era quase 3 horas da manhã. Cheguei e a minha mãe estava orando. Eu bati a porta e ela veio atender. Quando ela atendeu, ela disse: o que aconteceu com você? Eu disse: não aconteceu nada. Ela disse: aconteceu sim alguma coisa com você. O seu rosto está brilhando, você não é mais aquele que você vinha aqui. Alguma coisa diferente aconteceu com você. Eu digo: não aconteceu nada. Ela disse: aconteceu sim. Você está com o rosto bonito, o rosto brilhando. Parece que tem algo estranho com você. O que houve? Eu disse a ela: mamãe, eu fui numa igreja batista. E ela disse: o que aconteceu? Eu disse para ela: eu aceitei Jesus como meu Salvador. E ela abraçou comigo, chorando, e disse: eu sei, o meu Redentor vive. Eu tinha
a minha menor unha do meu dedo tinha 12 centímetros. Usava o cabelo meio longo e um diadema na frente e simbolizando o segundo feiticeiro do Brasil. Eu procurei jogar aquele diadema fora e no dia seguinte eu fui na Cinelândia, no Rio, ali no meu barbeiro e na minha manicure, mandar cortar as minhas unhas. Peguei lá, mandei a Vera cortar as minhas unhas. E ela disse: você está louco cortar essas unhas? Eu disse: eu estou louco, sim. Eu estou louco por Jesus. Ela disse: mas cortar umas unhas dessa que dá tanto trabalho? Eu digo: pode cortar. Eu agora não preciso parecer mais um abutre. Eu agora não preciso mais parecer um animal. Não preciso mais das unhas para cavar sepulturas. Eu agora estou liberto pelo poder do sangue de Jesus. Você enlouqueceu. Eu enlouqueci por Jesus Cristo. E veio o meu barbeiro Hernani, mandei que ele cortasse meu cabelo. Ele disse para mim: você vai cortar esse cabelo? Cabelo que é massageado de 15 em 15 dias. Você vai cortar esse cabelo? E você está louco? Eu digo: estou louco por Jesus. Pode cortar o cabelo. Eu agora não preciso andar cabeludo, não preciso andar com imagem do cão. Eu não preciso mais dupla personalidade. Eu agora sou servo de Deus Altíssimo. Agora eu voltei meu estado de origem. Eu agora voltei para o meu lugar, aonde Deus me colocou. Eu não preciso mais desse cabelo. Não preciso mais. Pode cortar. E eles cortaram aqueles cabelos, aquelas unhas. Eu voltei para casa. Minha mãe morava na Ilha do Governador. Eu voltei para casa, peguei todas as minhas coisas. Eu usava uma guia de 7 linhas no meu pescoço, toda de ouro. Tinha a grossura mais ou menos de um trancelim de um dedo, mendinho. Eu usava aquilo com todos os apetrechos, as 7 linhas de ouro e pedras preciosas. Usavam um 45 e um Smith Wesson importado. E cada dedo da minha mão tinha um anel. Anel caríssimo, como pé de cabra, como ferradura. Eu tinha todos feitos em brilhante, ouro e platina. Fui para cima da Ilha do Governador, da ponte da Ilha do Governador. Joguei tudo no mar. Eu disse: o diabo me deu, o diabo leva. O diabo me deu, o diabo leva. Arranquei a guia de 7 linhas, também joguei fora. E disse: o diabo me deu, o diabo leva. Não quero vir para Deus que o diabo tenha com que ele me acusar. Eu quero ir para Deus como Deus me fez. Como Deus me fez, limpo, puro como uma criança. E como uma criança eu quero voltar para Deus. Eu agora vou orar por você. Feche os teus olhos, coloca a sua mão sobre a sua enfermidade. Pensa no seu problema. Eu vou falar com Deus agora, nesse meio minutinho. Pai querido que está no céu, entra nesse coração agora, entra nesse lar, entra nessas vidas. Une esse casal, une esses filhos, tudo no temor e tremor é teu santo nome. Senhor, faça dessas vidas um instrumento nas tuas mãos. Afugenta Satanás, em nome de Jesus. Amém.